gente, eu sei que esse não é o melhor ângulo, né? Nem o melhor lugar, mas eu tô muito inspirada hoje, então resolvi gravar um vídeo dentro do carro mesmo. Infelizmente eu não tenho suporte, né? Eu não coloquei no carro, porque eu não pretendia fazer isso, né? Mas eu resolvi falar com vocês um pouco aí sobre as minhas aventuras, né? No desenvolvimento pessoal. Quando eu resolvi começar a estudar foi porque eu achava que eu não era próspera, tanto quanto eu gostaria de ser. Desculpa. E eu percebi que eu tinha muita crença limitante em relação ao dinheiro, fora alguns preconceitos, né, que a gente acaba levando ao longo da vida em relação às pessoas que têm dinheiro e tal. E quando iniciei nesse estudo, né, e a implantar mesmo, né, algumas mudanças na minha vida referente ao dinheiro, para que eu fosse mais próxima, financeiramente e em outras áreas também, né? Não é só prosperidade, não é só dinheiro. Mas eu peguei e comecei a seguir algumas pessoas no Instagram, estudar sobre alguns autores no YouTube. Eu tive acesso, sim, ao segredo quando eu era bem mais jovem, na adolescência, né? Assisti o filme e tudo, mas não entendi nada. Eu até compartilhei sobre isso com vocês no outro vídeo. E eu entendi que eu acho que eu não estava preparada de fato. Eu não entendi nada do conteúdo, foi muito engraçado, né? Eu só fui entender anos depois, quando eu voltei novamente a estudar sobre o assunto, a assistir. E aí, nessa segunda oportunidade, eu passei a entender do que aquele monte de gente estava falando, né? Em relação à influência dos nossos pensamentos na nossa vida. Eu já deveria ter uma ideia disso, né? Afinal, eu sou psicóloga, então eu vejo muita gente que fica doente e a doença sempre começa na forma de pensar. Isso é uma conclusão que eu mesma cheguei, né? A forma de pensar da pessoa, né? O funcionamento dela sempre contribui tanto para a saúde, né? Quanto para o adoecimento psicológico. E eu tinha essas crenças limitantes relacionadas à prosperidade. Eu costumava olhar para a minha realidade de uma forma muito limitada, vamos dizer assim, né? E uma das coisas que eu mudei, uma das primeiras coisas que eu mudei foi quando eu percebi que eu era meio covardona, sendo bem honesta. Covardona em que sentido, gente? Eu tinha medo de me arriscar. Eu morria de medo de coisas que me trouxessem qualquer risco, né? Assim, por exemplo, quando eu pensava em investimento, as pessoas começaram a falar muito sobre o assunto e tal, eu morria de medo de investir em algo e perder o dinheiro. E quando você vai já com esse pensamento de que você pode perder, é óbvio que você vai perder, porque não tem como você ganhar algo pensando negativamente sobre isso o tempo todo. Isso influencia muito em você fazer escolhas ruins que façam com que você perca o seu dinheiro de fato. Você acaba escolhendo o investimento errado, etc, né? E quando eu pensei em investimento, a única coisa que eu pensava era poupança, sendo bem honesta. Eu pensava em poupança, porque eu falava, poupança não vou perder e tal, né? Jamais eu vou. Investimento seguro, né? Não queria correr risco. Eu tinha um perfil econômico mais conservador, né? Em relação a investimento, por eu não ter muito conhecimento, eu acabei não movimentando dessa forma, né? Eu descobri outras formas que para mim eram mais confortáveis de investir, que trazem um risco, que é o normal, né? Não tem como você fazer alguma coisa sem risco nenhum. Mas eu me tornei uma pessoa mais corajosa. Anos atrás eu jamais pensaria, por exemplo, em abrir um consultório ou uma clínica, algo desse sentido, porque eu estava perdendo meu tempo morrendo de medo. E eu percebi que o medo não leva a lugar nenhum, né? É muito mais fácil você tentar alguma coisa, fracassar e depois você superar aquilo e fazer algo melhor, do que você passar a sua vida inteira com medo e não fazer nada. Sendo bem honesta. E eu percebi que a maioria das pessoas vive dessa forma, exatamente. Vive com medo. Vive com medo
e não faz nada a respeito para mudar, entendeu? Então, eu me encontrava no emprego CLT, 13 anos naquele trabalho, e eu tenho certeza que se eu não tivesse sido desligada, né, e não tivesse ficado doente, eu não teria saído do lugar. E a princípio, quando eu saí de lá, que aconteceu o fato de eu ser desligada e tudo, apesar de eu não estar feliz, de eu estar doente, na época eu tive dificuldade de compreender como todo mundo, né? Aquelas mudanças repentinas na vida que nos tiram da zona de conforto, sem que a gente tenha uma visão do que vai fazer no futuro, de que forma as coisas vão funcionar, nunca são agradáveis. Mas graças a Deus a vida também lidou bastante com a minha covardia, né? Porque eu fui empurrada a fazer as coisas funcionarem. Eu não tive opção. Então, tudo que eu tinha depois que eu saí de lá era o meu diploma. O meu diploma e a minha coragem. Então, desde então eu sou profissional autônoma, né? Psicóloga autônoma. Me encontro muito feliz, muito mais feliz do que eu jamais fui num CLT. E ganhando mais do que eu ganhava quando eu era CLT. E eu não digo assim, olha, você tem que radicalizar, você tem que jogar tudo pro alto, chuta o balde mesmo, sabe? Sem planejamento, sem pensar em nada. Não, não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é para quando a oportunidade surgir, você não entrar em desespero, não ficar pensando que as coisas não vão dar certo e adquirir um certo autoconhecimento. Algo que eu aprendi, né, nesses vídeos e seguindo essa gente toda é Bob Proctor, Rhonda Byrne, Neville Goddard, até os atuais mesmo, né? Aquele homem mais rico do mundo, eu esqueci o nome dele, né? Algumas coisas eu também vi sobre a forma como ele pensa, né? Eu aprendi que o principal fator mesmo é a coragem de fazer as coisas. Coragem nos ajuda demais. Então, se você está passando por uma mudança inesperada ou está descontente com a vida, eu acredito que o universo vai te mostrar vários caminhos, várias oportunidades. Então, não tenha medo de tentar, mesmo que você fracasse. Tanto que quando eu fui desligada, eu estava num consultório que eu dividia com uma amiga minha. E logo em seguida, a gente resolveu fechar porque ela tinha plano de ser mãe, de se mudar, etc e tal. E meu pensamento não estava muito alinhado com o dela. Nós somos amigas até hoje, então a gente fechou, mas em comum acordo, até que a gente resolvesse, né, o que era melhor fazer em relação à nossa vida e tal. Então não foi nada estressante, não houve briga entre nós duas e somos amigas até hoje. Só que os planos mudaram, né? E de fato, ela teve uma menininha e eu dei andamento naquilo que eu queria fazer, né? Fiz uma outra pós-graduação, fui escolhendo caminhos, né? Comecei do atendimento com criança, depois, como eu vi que eu tinha talento para aquilo, eu comecei a fazer supervisão de atendimento, ajudar quem estava começando. E hoje eu estou na parte de avaliações, né? Neuropsicológicas e psicológicas. Estou fazendo um outro curso também, né? E percebi que descobrir aquilo que você faz de melhor é o mais importante. Não adianta você querer ganhar dinheiro, ter uma vida feliz e estável com algo que você não faça bem, sendo bem honesta. Então, assim, não adiantaria eu ir num programa me apresentar como cantora, porque eu não tenho talento para música. Então, você tem que reconhecer aquilo que você tem de melhor e gostar do que faz, né? Não adianta você trabalhar com algo que você não gosta. Gente, isso não dá certo. Muito difícil alguém que prospere num trabalho que odeia. Eu nunca ouvi falar disso. De alguém que vá muito bem em algo que detesta. Vocês já ouviram falar disso? Eu acho que não, né? Então, a dica que eu dou para vocês, aproveitem as oportunidades, não entrem em desespero quando as coisas começarem a mudar e estiverem fora do seu controle, porque afinal tudo está fora do nosso controle. A única coisa que você pode controlar é o seu pensamento, né? E você mesma. E é uma coisa que você precisa de prática.
não há como você pensar 100% positivo 24 horas por dia, mas há para você ter uma qualidade de pensamento que influencia de forma positiva na sua vida. Então acreditem nisso, tá bom? Seja lá o que for que estiver acontecendo na sua vida, eu torço para que você consiga ter serenidade para encarar, descobrir no que você é bom, o que te deixa feliz, e investe nisso porque vai super valer a pena, independente de quanto dinheiro você ganhe. Quando você faz o que você gosta, você ganha o suficiente e ainda consegue ser feliz. E olha, eu posso dizer que é um privilégio você trabalhar com algo que você ama. Esse era o recado de hoje, tá bom? Desculpa o ângulo, mas é que dentro do carro, com um monte de coisa para fazer, fica um pouco difícil fazer algo melhor do que isso, tá bom? Mas a gente vai melhorando a qualidade. Eu espero que vocês estejam muito bem e tenham um excelente final de semana, tá bom? Beijo!